Você conhece a cidade deste ângulo? Pois é, eu tô aqui com o Homero Gomes. Tudo bem, Homero? Tudo. Homero Gomes, que é mais um fantasma civil, mas ele acabou de me dizer que não é bem assim, né? Que não são só os escritores participantes aí do Fantasma Civil, que são os fantasmas civis, né? É isso aí. Eu acredito que nós temos várias espécies de fantasmas. Não só os poetas que fazem parte dessa antologia, que foram vários, inclusive ressuscitados, né? Como o Roberto Prado, que voltou aí ativo. Mas os moradores, por exemplo, de regiões como essa aqui. Tem Hugo Lang do lado, Cristo Rei, Alto da 15. Gente, você está no Noites Curitibanas, está começando agora e eu vou ter um bate-papo com o Homero Gomes, que faz parte da coletânea sob a curadoria do Ricardo Corona, que faz parte da Bienal 2013. Mas como assim? Me explica então essa coisa de... Quem são os visíveis da cidade, então? Quem são os visíveis? Olha, eu acho que uma coisa que não é só de Curitiba, né? Mas é muito valorizada aqui, são as nossas grandes estruturas, né? A gente não constrói arranha-céus, pirâmides, nem nada disso, né? Mas a gente gosta e valoriza de ver, né, coisas como o Museu do Olho, Ponte Estaiada, xinga e acha ruim a estrutura da linha verde hoje, a situação em que ela se encontra, né? Mas parece que fica aquela esperança de que um dia aquilo lá vai ser lindo, os imóveis vão valorizar, enquanto isso a maioria da população não vai ter acesso a toda essa efervescência econômica aí que eles estão propagando, né? Me conta, quando foi que você começou a escrever? As primeiras linhas que você escreveu pensando que você é escritor, você é poeta. As primeiras linhas que eu escrevi pensando em ser poeta vieram depois de alguns poemas, sabe? Porque quando eu comecei a escrever, eu não achava que isso fosse realmente importante na época, né, para mim. Eu simplesmente estava escrevendo, né? Isso acho que faz mais de 15 anos já. Agora, depois de 2000, 2001, aí eu ainda com vergonha, sou poeta, sou escritor, será que é uma possibilidade? Aí eu comecei a ver que isso era importante para mim, como atividade, como uma maneira de contribuir e interferir no mundo também. Então você começou a escrever sem ter muita consciência de que aquilo poderia ser poesia. Isso tinha influência em casa? As pessoas na sua família liam? Você estava sempre envolvido em livros? Sempre com livros em casa, mas não propriamente de poesia. Tem uma história interessante. Meu pai, isso quando eu era muito pequeno, eu lembro de acordar de madrugada, o quarto de estudo dele era o meu. E ele, na época, estava estudando para concurso para magistratura, né? Ficou anos estudando. E eu lembro dele estudando, às vezes com aula gravada, tentando deixar o volume bem baixo, né? Então, eu recordo dele sempre escrevendo. Eu acho que isso acabou ficando na minha cabeça, porque hoje, né, mesmo com aulas, né, tendo que dar aulas de manhã, eu, às vezes, me pego 1, 2 horas da manhã escrevendo. A minha mãe é cantora, então a influência dela foi mais para a música, né? Infelizmente, eu estudei na Belas Artes, fiz piano, né, e
São coisas que não se consegue conciliar. Uma vida profissional, com família, estudo, se a pessoa não tem aquilo focado, né, focar no estudo de música erudita, não vai para frente. Então, eu guardei esse gosto pela música, né? Os meus pais, os dois, gostam muito de música erudita, né? E eu trouxe esse prazer também para a literatura, né? Embora os meus poemas não sejam musicais, né? Mas eu tenho sempre alguma referência em contos e em romance eu sempre tento colocar alguma referência musical. Quem que é sua mãe? A mãe Vera Lúcia, da cantora sacra. Meu pai é Homero também. Você disse que os teus poemas não são musicais. Leia um poema pra gente aí, aleatório, desse seu livro Solidão de Caronte. Vamos lá. Aleatório, assim, sortear. Vento repentino no deserto. Ele fala de solidão. Encontrar abraços nas dunas. Areia nos olhos, o vento repentino, tudo se perde. Caminhamos a esmo e nos encontramos. Os morros caminham querendo enganar. Nos perdemos nos olhos conhecidos. Visões embaçadas na tensão das pernas. Areia nos olhos, o vento repentino. Os morros caminham, ficamos sozinhos. Os braços abandonados, balançando ao lado do corpo. Nos perdemos tentando encontrar abraços nas dunas. A boca seca com o vento repentino. O beijo dos morros que caminham se perde. Tudo se perde. Areia nos olhos, mas caminhamos a esmo, sobre o deserto. No corpo, o calor da ausência. Um abraço no vazio, engano dos olhos. O vento forte arranha a face, com areia que entra nos olhos secos. Lágrimas viram cristais de sal no deserto de areia branca. Uma coisa interessante que eu percebi da conversa que o Ricardo teve com a Leonarda Clique, do Roberto Prado, do Sérgio e da Vanessa principalmente, foi a impressão que ela teve estando em outra cidade hoje. A impressão dela de Curitiba em comparação com São Paulo. E São Paulo recepcionando ela, quer dizer, as impressões dela, né? São Paulo como uma cidade que a detesta, né? A impressão e o que ela quis transmitir, né, no poema dela. Essa cidade me detesta. E quando eu cheguei em São Paulo, a minha impressão foi diferente, né? Eu passei 2 anos lá, talvez um pouco mais. Eu cheguei muito bem, eu gostei de lá, me identifiquei, eu achei até que nem era tão diferente de Curitiba. Você vê que as impressões, né, são totalmente diferentes, mas eu saí de lá achando que a cidade tinha me detestado também. Então, foi o oposto, o movimento contrário. Por isso eu acabei voltando também para Curitiba. Você falou em ar rarefeito, né? Isso, São Paulo, eu não sei, inclusive o cheiro, né? Eu morei perto do Rio Pinheiros ali, região Vila Cordeiro o nome. Quatro quadras lá, são naquela região, quadras grandes ali perto da Globo, muito próximo do Pinheiros. Então, quando o dia como hoje, que fez muito sol, eu senti em casa. Como Belém, mas aqui o ar ele parece que é pesado, você sente ele entrando. Em São Paulo você não sente. Você é curitibano? Nascido aqui. Onde? No bairro do Cajuru. Aqui onde a gente está, né? Praticamente perto. Esse carinha que passou aqui, faz parte? Esse são um dos fantasmas civis da cidade, né? O Ademir Demarque me falou essa semana que se você não levantar a mão, aí ele fez, a gente estava ali esse novo shopping, o Pátio Batel, né? Ele falou que foi interessante porque é
a poesia se marmorizando, né? Ele falou, se eu erguer a mão aqui, vai todo mundo olhar para mim, por que ele está erguendo a mão? Então você tem que tentar aparecer de algum jeito. Quando é que foi? Daí você decidiu fazer letras, foi o curso que você escolheu? De cara, assim. Eu na época eu estava fazendo, também por influência dos pais, a gente deve muito aos pais, né? Eu acho que a nossa formação. Eu fazia engenharia mecatrônica na época, lá na PUC. E eu lembro que já no primeiro mês de aula, eu falei, pai, não vai dar certo. Aí minha mãe falou, não, mas peraí, tenta mais um pouco. Eu falei, não, eu tinha uma poupancinha, já tinha entregado já no primeiro mês para eles. Eu falei, vocês estão gastando demais aí, a mensalidade já naquela época era cara, né? Hoje eu não faço nem ideia. Aí eu fiquei 1 ano e meio, também quase 2 anos, eu falei, vou sair, né? Vou sair. E aí eu costumava ir à biblioteca, ao invés de estudar cálculo, geometria analítica, eu ficava os livros do lado. Aí eu pegava literatura, né? Daí já escrevia na época. Eu falei, vou ser poeta, vou ser escritor. E como é que foi o convite do Ricardo Corona para o Fantasma Civil? Foi um susto, né? Porque os meus poemas, eles não têm um local específico, eu tento não colocar uma geografia, né, neles. Tem muita porcaria guardada, né? Mas mesmo assim fui atrás. Aí eu descobri uma crônica de um personagem meu, né, de um romance que eu estou planejando, seria o segundo, eu tenho um pronto, já concluído, e o segundo romance já aparece esse personagem, e ele escreve esses textos, né, são hipergrafismos, né? O rapaz já está num período já mais atormentado, foge da família, né? E esses textos ele acaba se comunicando com outro escritor, querendo até um aval, assim, tipo, para ver se realmente aquilo está além de uma psicopatia, se é realmente se é literatura. Então eu escrevi muitas dessas narrativas crônicas, né? E de um desses textos que acabou não fazendo parte de um volume que eu iria publicar há uns 5 anos atrás, mas a editora não conseguiu verba para publicação, e era uma daqui. Eu aproveitei algumas imagens, eu gosto de trabalhar imagens em poemas, né? Aproveitar imagem para dar uma narratividade. Então foi o que eu fiz com o poema que eu acabei mandando para ele. Foi legal porque ele limitou uma quantidade de versos, né? Eu normalmente gosto de desenvolver mais, eu tenho mania por poema longo, né? Mas eu acho legal assim, tentar ser mais conciso. Aí o resultado foi Fogo das Letras.